Olá a todos, alunos. Vamos agora para mais uma aula de ciências, agora com conteúdo lá do oitavo ano. O conteúdo de hoje é clima e tempo. O que será que é clima? O que será que é tempo? Aqui a gente está falando do tempo, não o tempo do relógio, mas o tempo quando você olha para o céu e pensa, nossa, será que vai chover? Ou você fala, nossa, o tempo está calor hoje, né? Então a gente vai saber um pouco sobre esses dois termos. Será que clima e tempo é a mesma coisa? Um clima quente, um clima frio? Vamos descobrir hoje nessa aula. Então a gente vai conseguir diferenciar, né, o clima e o tempo atmosférico. Esse atmosférico é para diferenciar do tempo cronológico, aquele tempo que a gente conta no relógio. Então vamos observar aqui a imagem, né? A gente tem uma repórter falando sobre a previsão do tempo, né? Vocês já viram algum jornal falando sobre a previsão do tempo? Hoje em dia é muito comum ter a previsão do tempo no celular, diz sobre os próximos dias, ou no próprio dia você tem tendência de chover, de estar nublado, de estar sol. Vocês provavelmente já tiveram algum contato ou na TV ou no celular com a previsão do tempo, né? Mas como será que ela é feita, né? Como que quem estuda o tempo consegue prever o tempo que vai acontecer? Quais são os fatores que ele analisa? Como será que funciona tudo isso? Essas são as questões que a gente vai pensar durante a aula. Então vamos lá. Primeiro falando sobre o clima. O clima é o conjunto de características atmosféricas de uma região, que se repete ao longo de certo período de tempo, normalmente anos. Então, o clima diz respeito às características daquele ambiente durante um longo período, muito longo mesmo. Por exemplo, você pensar num deserto. Um deserto não vai surgir da noite para o dia, né? Um deserto ele já existe faz um tempo. Ele teve a sua origem em algum momento da história geológica do planeta Terra. E a partir do momento que ele existe, ele fica naquela condição de deserto, pode mudar um pouquinho o tempo, a gente já vai ver o que que é tempo, mas o clima deserto se mantém por muito tempo, normalmente anos. Lá o Polo Sul, aí é o contrário do deserto, né? Lá no Polo Sul é bem frio, na Antártida, tem o gelo que se mantém boa parte do ano, ou melhor, o ano inteiro, mas ele pode variar a quantidade, né? Quando tem uma época um pouquinho mais quente, derrete um pouco mais. A gente sabe que com o aquecimento global também as calotas polares derretem, né? Se desprendem, mas enfim, o normal é estar bem frio lá. Então, para caracterizar o clima, o que que a gente analisa? O comportamento de algumas variáveis. Então, quais que são essas variáveis? A temperatura, né, pode ser quente, frio. A gente tem temperaturas na Terra que vão desde muitos graus negativos, lugares em que faz muito frio, até lugares que faz muito calor, acima de 40, 50 graus Celsius. Umidade, né? A gente tem lugares extremamente secos, extremamente úmidos. As chuvas, né? A quantidade de chuvas varia muito nos lugares do planeta Terra, de acordo com a época do ano. Os ventos também são analisados para falar um pouco sobre o clima, né? O comportamento dos ventos, se ele é mais fraco, se ele é mais forte, com que frequência ele surge, né? Então aqui a gente tem o planeta e vários fatores que podem ser analisados, né? O Sol representando a quantidade de sol, chuva, nublado aqui, né? Furacão, neve, enfim, muitas variáveis que são analisadas para definir o clima de um local. E vale ressaltar, né? Hoje em dia a gente tem um problema do aquecimento global que também é conhecido como mudanças climáticas, né? Então são mudanças drásticas que um clima que era para ficar relativamente estável ao longo dos anos, dentro das suas proporções, está mudando muito rapidamente, e esse é um problema muito sério. Então vamos lá, agora vamos falar um pouquinho sobre o tempo. O tempo representa apenas condições atmosféricas, assim como o clima, porém de uma região em certo instante. Então o tempo é uma análise das condições atmosféricas em um período bem mais curto de tempo, então horas, dias ou até semanas. Então a previsão do tempo, ela diz respeito geralmente a isso, né? A previsão do dia,
previsão para as próximas horas, se vai chover hoje, previsões para as próximas semanas, para ver o que que os equipamentos e os estudiosos estão dizendo que é mais provável de acontecer. Então, esse é o tempo. As condições atmosféricas dessa região que você está analisando em certo instante. Então, aqui a gente tem uma imagem, se eu não me engano, é lá de Curitiba, não tenho certeza, mas enfim, olha que bonita essa primeira imagem, né? Tudo branquinho, com geada ou neve, não sei dizer. E a foto do mesmo lugar, em outro dia, em outro momento do ano, em que está tudo florido, ensolarado. Muito bonita a foto também. Mas o que que isso demonstra? Que em um mesmo lugar, o tempo ele pode mudar. Ele muda muito mais facilmente do que você mudar o clima do lugar. Então, vamos diferenciar bem o clima e o tempo. O clima é quando você analisa essas condições durante anos, né? Como que se comporta essas condições atmosféricas. Já o tempo é ao longo de poucos dias, semanas, às vezes até horas. E aqui a gente pode perceber como o tempo pode se alterar numa mesma região. Bem, no planeta há vários padrões climáticos. Acho que depois desses slides eu vou trazer uma imagem para vocês no Google mostrando os vários climas da Terra. É bem interessante. Com características próprias de temperatura, então aqueles fatores que a gente falou, temperatura, chuvas, umidade, e esses diferentes fatores estão relacionados às variedades de climas, né? Por isso que a gente tem tantos climas diferentes na Terra, porque esses fatores variam e eles ajudam a definir quais vão ser os padrões climáticos, qual vai ser o clima daquela região. Então aqui, ó, temos nessa imagem, né, temperatura, chuvas, umidade, a pressão, né? A pressão diz respeito ao quê? Pressão atmosférica, né? Se você está na altura do mar, você tem uma atmosfera, né? Um ATM, que vocês aprendem lá em física, de pressão. Se você está abaixo do nível do mar, a pressão vai ser maior. Se você está acima do nível do mar, numa região montanhosa, ou que simplesmente é acima do nível do mar, a pressão vai ser menor. A quantidade de ventos, então todos esses fatores vão influenciar esses padrões climáticos do planeta. Então, uma atividadezinha aqui que eu vou fazer com vocês, né? Quais são os principais responsáveis pelas alterações nas variáveis que definem o clima de uma região? Como que define o clima de uma região? Na verdade, essa pergunta vai ser respondida mais para frente, mas aqui eu já vou trazer a resposta para vocês. As correntes oceânicas e as correntes atmosféricas e também a vegetação do lugar vai fazer diferença, vai ser importante para definir o clima dessa região. Então, guardem bem: correntes oceânicas e atmosféricas e a vegetação daquele lugar. Talvez eu acho que eu vou trazer também um mapa que traz as vegetações do mundo para vocês verem, é muito legal. Bem, então os fatores geográficos influenciam o clima, né? Então vamos lá. As correntes oceânicas e a circulação atmosférica são dois desses fatores. Então, como a gente acabou de ver, correntes oceânicas e correntes atmosféricas, ou circulação atmosférica, como preferir, são fatores geográficos, que estão relacionados a onde você está no mundo, a geografia do lugar, que vão influenciar no clima. Então, temos aqui, né, a representação do oceano e da atmosfera. Bem, as correntes oceânicas, ou seja, os movimentos das massas de águas dos oceanos, né? Vocês lembram de todos os oceanos que a gente tem no planeta? A gente tem o Atlântico, que é o que banha aqui a costa oeste da África, Europa, Estados Unidos, Canadá, América Central, México, né? América do Sul, todos esses pela borda leste, né? Temos o Pacífico, que é esse aqui, né, do lado oposto das Américas, e que banha também aqui parte da Ásia e Oceania. Temos o Oceano Índico, que é onde tem, como o nome já diz, né, Índia, a costa leste da África, um pouquinho do Oriente Médio, aqui o Sudeste Asiático e a Oceania, né, a Austrália. Temos o Oceano
polar ártico em cima e o polar antártico embaixo, né? Esses são os principais massas de água, né? Oceanos da Terra. Desculpa, as massas de água são a quantidade de água que vai se movimentar nos oceanos, né? E essas massas de água vão formar então o que a gente chama de correntes. E elas interferem em alguns fatores que caracterizam o clima dessa região. E nós temos dois tipos de corrente oceânica em relação à temperatura. A corrente fria, que está representada aqui na imagem, nesse esquema super bonitinho em azul, e a corrente quente, que está representada em rosa. Então, nós podemos ver aqui, vamos focar no Brasil, né, que é onde a gente mora. No Brasil, aqui na região norte e nordeste, está passando corrente quente ou fria? Quente, né? Tá rosinha. Aqui na borda onde vai pegando o sudeste, também quente. E o sul é onde é mais próximo de uma corrente fria, né? Que vai passar aqui no sul da América do Sul e que pode chegar ao sul do Brasil também, uma água um pouquinho mais fria. E se vocês forem perceber, se vocês pegarem o meio do planeta, acho que eu vou pegar as regiões da Terra também para mostrar para vocês, gente. É muito legal. Eu vou até aqui anotar para vocês o que que eu vou passar depois dos slides. Então, depois dos slides, a gente vai ver os climas do planeta, as vegetações e as divisões do planeta quanto às regiões, que é aquela que a gente chama de temperado, é, tropical. Vocês já devem ter ouvido falar isso na aula de geografia. A gente vai tentar achar isso aí, tá bom? Mas se vocês forem perceber, no meio do planeta, as principais correntes são, no meio, assim, na região mais central e um pouco mais afastado, são as rosinhas, as que mais tem. Tem azul também, mas tem mais quente. E quanto mais para os polos, vocês estão vendo que é a predominância das correntes azuis, né? Das correntes frias. Então vamos passar agora para o próximo slide, né? Nas regiões menos aquecidas do planeta, ou perdão, do planeta que são aquecidas pelo Sol, né? Lembrem que nossa fonte de luz, de energia térmica, vem do Sol, como as regiões polares, né? Então Polo Sul e Polo Norte, lá se formam as correntes frias, naturalmente, né? Lá tem menos incidência da luz solar, lá a água vai ser mais fria. Então, as massas de água fria movimentam-se lentamente e costumam ocorrer em regiões mais profundas dos oceanos. Se vocês lembrarem novamente da física, o que está quente, lá quando a gente trabalha com convecção, o que está quente tem a tendência de subir. Um balão de ar quente sobe. O que está frio tem a tendência do quê? Ir para baixo. Então, né, elas se movimentam num sentido mais indo para baixo, as massas de água fria, regiões mais profundas. E elas estão associadas a climas mais áridos, pois evaporam lentamente, né? O que é um clima árido? É um clima mais seco, né? E evaporam bem lentamente. Nas regiões mais aquecidas pelo Sol, lembram que eu estava falando das divisões, né, do Equador, trópicos, regiões polares. Lá na linha do Equador, no meio do planeta, onde se divide o hemisfério norte e sul, nós temos a formação das correntes quentes. Essas, a massa de água quente, ela se movimenta mais rápido. Lembra que a fria é mais lenta, né? A quente se movimenta mais rápido e costuma ocorrer em regiões mais superficiais do oceano, lá mais perto da onde a gente costuma ver o oceano, né? Não nas regiões profundas, onde é mais perto da superfície. E eles estão associados, né, elas, as massas de água quente, com climas mais úmidos, pois evaporam rapidamente. Rapidamente evaporam e umedecem, digamos assim, o clima. Então aqui temos uma fotinha, né, para representar um clima mais úmido. Que clima úmido que vocês conhecem no Brasil? Pensem aí, a Mata Atlântica, né, a Amazônia, clima árido, que era o caso do outro, né, árido, seco. Caatinga, lá no Nordeste, Cerrado, no Centro-Oeste e Sudeste. Úmido, Pantanal, né, lá é muito úmido. Então vamos lá, mais uma
atividadezinha que eu vou fazer junto com vocês. Explique por que regiões banhadas por correntes oceânicas frias tendem a ser secas ou desérticas. Por que que vocês acham? Podem deixar aqui no comentário, mas daqui a pouco eu vou responder. Por que as regiões banhadas por correntes oceânicas frias tendem a ser secas ou desérticas? Porque ela tem baixa taxa de evaporação. Como ela está fria, ela evapora muito mais devagar. Assim, ela transfere pouca umidade para a atmosfera, consequentemente, lembra, o clima ele é medido pelo quê? As condições atmosféricas. Então, por isso que as regiões são mais secas e desérticas. O que que a gente tem de seco e desértico que é influenciado por correntes frias? Pensem aí. A gente tem, vamos ver lá no mapa, aqui uma corrente fria. Tá vendo aqui? O que que tem bem nessa região da África? O deserto do Saara, o deserto mais famoso do mundo, extremamente seco, árido. E tem essa corrente azulzinha, corrente fria. Muito bem, pessoal. Então vamos pensar juntos. Agora vamos trazer aqui para o Brasil os nossos questionamentos. Observando a imagem. As correntes frias carregam uma grande quantidade de plâncton. Vocês já viram todo mundo, perdão, Procurando Nemo? Lá tem baleias que comem crio, comem plâncton. O que que é plâncton? São animaizinhos ou plantinhas ou algas, né, na verdade, muito pequenos, que estão ali na água e que servem de alimento para peixes, para outros animais. Então, as correntes frias, o exercício está trazendo essa pergunta, essa afirmação. As correntes frias carregam grande quantidade de plâncton, olha só, que serve de alimento e atrai cardumes, vai atrair os peixes, né? Tem a comida ali, eles vão ir atrás. Então, em qual região do Brasil a pesca pode ser favorecida por esse fenômeno? A pesca no oceano, né? Não a pesca em águas continentais, como rios, lagos, a pesca no oceano. E tem que justificar por quê. Bem, vamos lá. A região norte, ela tem um pedacinho aqui que tem acesso ao oceano, mas será que a corrente vai ser fria? Nordeste, será que tem corrente fria? Sudeste, sul. A centro-oeste, a gente já sabe que não tem nem acesso ao oceano, né? Os estados aqui, ó, Goiás com o Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, nem tem acesso ao mar. Então, a região centro-oeste a gente já pode excluir. Então, vamos lá voltar para o mapa das correntes. Qual? Aqui, ó, tá vendo? Ó, corrente quente, corrente quente. Corrente quente e aqui tem corrente fria. Então, se houver alguma corrente fria que vai subir aqui, vai atingir qual região primeiro e com mais força? A região sul. Então, a região sul, né, composta aqui por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Paraná, o estado de vocês, né, vai ser a região mais favorecida para a pesca devido a esse fenômeno, né, do plâncton estar lá nas águas frias e servir de alimento e atrativo para os cardumes de peixes. Legal, né? Então, nessa aula a gente viu o conceito de clima e tempo, diferenciar os dois. Lembra? Clima, a gente mede condições atmosféricas durante anos. Tempo, horas, dias, semanas, bem mais curto. E conceito de corrente oceânica, que tem a ver com a movimentação de massas de água dos oceanos, que podem ser frias ou secas, e isso desempenha um papel fundamental para definir o clima do lugar. Bem, então, como eu prometi para vocês, eu vou lá no Google, cadê? No Google, e mostrar para vocês alguns mapas mostrando o mundo e a relação com o clima, a vegetação e outras coisas. Então vamos lá. Clima no mundo. Acho que assim a gente consegue achar um mapa interessante. Aqui. Esse aqui é um bom exemplo. Climas do mundo. Tá vendo? Cada cor aqui representa um tipo de clima. Então aqui, ó, na região mais central
A gente tem os climas mais quentes, né, então a gente tem o clima equatorial, que tem a ver com a linha do Equador, né, tá pegando aqui, ó, na América do Sul, na África, na Ásia. Tropical úmido, tropical seco. Por que que é úmido? Por que que é seco? Tem a ver lá com as massas oceânicas, né, e outros fatores que a gente também vai aprender. Desértico, né, o deserto do Saara, aqui no Chile. Climas frios, né, polar, subártico, desértico. Mas como assim desértico e polar? As regiões polares têm desertos, desertos de gelo, de neve, também é um tipo de deserto. Nem todo deserto é quente, tem deserto que é frio. Algo interessante de saber. E também clima continental frio. E tem os climas temperados. O que que é clima temperado? É um clima que não é nem muito quentão, como os climas quentes, né, equatorial, tropical, nem é frio como o polar. Então, ele é um clima temperado. Então, tem o continental, marítimo ou oceânico, subtropical úmido e mediterrâneo, né? Que a gente ouve muito falar lá do Mediterrâneo aqui na Europa e África. E clima de altitude, né? Por quê? Porque a altitude também vai influenciar no quê? Pressão, lembra? Altitude, pressão tem a ver também com as condições atmosféricas. Aqui é um mapa muito parecido, né? Acho que o principal desse mapa era isso, né? Então, saber a zona tropical, equatorial, temperada e as zonas polares, né? Uma divisão mais brusca desse mundo aqui. Vamos lá, então, para as vegetações do mundo. Acredito que algumas vocês devem conhecer, com certeza. Vamos ver qual mapa está melhor aqui para a gente enxergar. Vamos pegar esse aqui. Vamos ver no Brasil o que que tem? Savana. Daí você pensa, mas savana não é só na África? O povo vai lá fazer Simba Safari, ver elefante, girafa, leão. Não, savana não é só na África. A gente tem a savana brasileira, que é conhecida como cerrado. O cerrado é um tipo de savana. A gente tem pradarias, floresta temperada ou de coníferas lá no norte, principalmente, do mundo, né? Tundra, vegetação de montanha, bem ao norte. Esses tipos de vegetação, né, o tipo de plantas que ocorre ali, influencia no clima também. Semideserto ou estepe, vegetação mediterrânea, novamente lá naquela região da Europa e África. Deserto, né, o nosso querido Saara. E floresta equatorial ou tropical, que é o caso aqui da principal do Brasil, né? Além da savana, a gente tem bastante floresta equatorial ou tropical, né? A mesma coisa. E também temos calota glacial, que é aqui, ó, Groenlândia, Antártida, né? Lugares muito frios. Então, essas vegetações têm muito a ver com o clima, né? Elas ajudam a definir o clima. Então, agora eu vou ir para a segunda parte da aula para continuar falando sobre clima e tempo com vocês. Então, vamos lá. Bem, a gente vai perceber nessa aula que a energia solar está relacionada aos movimentos do ar. Então, vocês lembram que a gente ia falar de corrente marítima? Agora a gente vai falar das correntes ou massas de ar e não de água que ocorrem na atmosfera. E vamos ver a complexidade desses fenômenos que ocorrem na atmosfera, né? Como que eles funcionam, como que eles ajudam a definir o clima. Vamos lá. Então, observando essa imagem, né? Você já acessou no seu celular algum aplicativo de previsão do tempo? Que nem eu estava falando lá no começo da aula, né? Talvez sim, se não você, algum conhecido, algum parente, né? E qual é a utilidade da previsão do tempo? Eu não vou responder ainda, pensem aí. Para que que a gente precisa saber o tempo? Se vai chover, se vai fazer sol, se vai nevar, se vai fazer frio, calor? Por que a gente precisa saber? Qual que é a utilidade para o ser humano? São muitas. Pensem aí, algumas podem deixar nos comentários também. Bem, as mudanças do tempo atmosférico, olha que imagem legal aqui da nossa América do Sul com enfoque no Brasil. As mudanças do tempo atmosférico também estão relacionadas à atuação de diversos fenômenos, em especial deslocamentos das massas de ar. Então, nessa imagem a gente percebe o deslocamento dessas, parecem umas nuvens brancas acinzentadas, mas na verdade está representando o quê?
as massas de ar. Sabe no jornal quando vocês contam, vê uma corrente fria, uma massa de ar fria, ou massa de ar quente que está vindo de não sei aonde para não sei aonde, vai passar e vai mudar o tempo? É exatamente sobre isso que a gente vai aprender agora. Então, a temperatura e a umidade do ar dessas massas dependem da região do planeta em que elas se originam. Então, lembra, igual as massas oceânicas, dependendo da região que elas são formadas, né? As massas frias são formadas aonde? Nas regiões polares. Então, a temperatura e a umidade do ar, né? Se é mais seca ou mais úmida, e a temperatura, se é quente ou fria, depende da região do planeta que vai se originar essa massa de ar. E elas são formadas sobre o oceano e carregam muita umidade. Então, quando diz que a massa de ar é seca, não quer dizer que ela é seca totalmente, mas ela é bem menos úmida do que a massa de ar úmida, né? E elas se formam, então, em cima do oceano. Bem, também existem as massas continentais. Aqui, ó. Perdão. Massas continentais, que tendem a ser mais secas, né? São um pouco mais secas em comparação às oceânicas. Aquelas que se formam em região polar ou temperada são massas de ar frio, igual as massas de água, né? As que se formam na região polar, são mais frias, naturalmente. E as que se formam na região equatorial ou tropical, mais ao equador do planeta, são massas de ar quente. Então aqui a gente tem as divisões das massas de ar. Ela pode ser quente ou fria. A quente pode ser quente e seca, ou pode ser quente e úmida. E a fria, de igual modo, pode ser fria e seca, ou pode ser fria e úmida. Temos 4 opções de massas de ar. Bem, essas massas de ar alteram as condições do tempo nos lugares onde passam. Então, as frentes frias ou quentes, que costumam ser citadas na previsão do tempo, né, dizem respeito, respectivamente, às massas de ar frio e massas de ar quente. Então, temos aqui na imagem o ar quente e, de repente, aparece uma frente fria aqui com ar frio vindo, que vai expulsar, de certa forma, o ar quente e colocar, então, o ar frio em seu lugar. Já na frente quente é basicamente o contrário. Temos aqui o ar frio, né, que está o tempo ali daquele lugar, e vem um ar quente, uma frente quente que vai tomar o lugar da condição que está de ar frio. Então, o que são as frentes frias e qual a origem delas? Vamos pensar juntos. O que é uma frente fria? A gente acabou de ver, hein? Qual é a origem dela? Elas são massas de ar frio, é a mesma coisa, frente fria, massa de ar frio, que se movimentam pela atmosfera, né? Diferente das massas de água que se movimentam no oceano, elas se movimentam na atmosfera do planeta. E elas se originam aonde? Nas regiões frias do planeta, então nos polos e também nas regiões temperadas, que são aquelas que não são nem tão frias nem tão quentes, mas que vão gerar massas de ar frio. Então, a consulta sobre a previsão do tempo em determinada região ou dia específico auxilia diversas situações do cotidiano. Lembra aquela pergunta que eu fiz no começo? Para que eu preciso saber a previsão do tempo? Então, desde uma decisão de que roupa vestir, ou levar, ou que roupa que eu vou levar para uma viagem, né? Se o lugar que eu vou, nos dias que eu vou passar, vai estar como o clima, ou perdão, o tempo, né? O clima é algo mais fixo. O tempo, como que vai estar, se vai estar chovendo, se vai estar calor. A relação das atividades com a agricultura, pecuária, aviação e navegação. Como assim? O agricultor que vai lá plantar, ele tem que saber em que época que ele vai plantar e se vai estar chovendo o suficiente, se vai fazer o sol suficiente. Lembra que a planta precisa de sol para realizar a fotossíntese. A criação de animais, a pecuária, a mesma coisa, a gente tem que saber como que está o clima para saber quando que guarda o animal, quando que solta o animal, o que que faz, né? A aviação, né? Se o dia vai estar com muitas nuvens, o avião vai ter mais dificuldade para voar, se vai ter um furacão ou ventos muito fortes, ele precisa saber. Navegação da mesma forma, né? Os navios, para eles conseguirem se localizarem, ver como que vai estar. Imagina, muita chuva atrapalha, né? Então, várias coisas do nosso cotidiano, desde as coisas mais próximas que a gente faz, né? A roupa que a gente vai vestir ou que a gente vai levar numa viagem, até as atividades maiores, né?
que são necessárias para o funcionamento da sociedade, como agricultura, pecuária, aviação e navegação, né? Para a gente ter o nosso alimento, recursos e transporte. E o transporte que também pode ser de recursos. Bem, então aquilo que se denomina tempo e sobre qual se fazem as previsões, né, a partir do tempo, tratam-se do conjunto de condições meteorológicas. Vocês já devem ter ouvido falar, né, de meteorologia, né, que são o estudo das condições lá da atmosfera. Então, como a pressão do ar, que a gente já citou, a formação de nuvens, e são analisados num curto período, como a gente já comentou lá na primeira parte da aula, como em um dia. Então, né, aqui é a previsão do tempo, ó, a máxima temperatura, a mínima temperatura, vai estar o sol com um pouquinho de nuvens e a, a temperatura atual 23. Eu tinha esquecido de comentar aqui nesse mapa, né, que mostra a previsão do tempo para o Brasil num dia específico, aqui, ó, terça-feira, 19/1/2021, esse ano. A gente vê aqui, ó, que em determinadas regiões do Brasil tem determinadas tendências no seu tempo. E esse tempo é influenciado pelas massas de ar, pelas massas oceânicas também, o clima também. Então, algo a se notar. Então, vamos pensar juntos. Essa resposta eu tenho certeza que vocês já sabem. Observe a imagem e discuta com a turma, né? Eu que vou discutir com vocês. Indique 3 aplicações práticas da previsão do tempo no mundo atual. Então, aqui a imagem, né, temos uma estação meteorológica, um equipamento aqui que está medindo algumas condições ali da atmosfera. Então, pensem aí, escrevam nos comentários para que a gente precisa saber a previsão do tempo. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Pensem aí, para quê? Exatamente, a gente precisa saber a previsão do tempo para saber que roupa que a gente vai vestir. Se tiver calor, eu vou com blusão e cachecol para a escola? Não vou. Vou com uma roupa mais leve. Se for chover, eu vou com a roupa normal do corpo? Não, vou com guarda-chuva, com uma capa de chuva. Se for nevar, eu vou com alguma coisa que me proteja da neve, mas que também me esquente. Então, coisas do cotidiano. E também para coisas, voltando rapidinho ali para o outros slides anteriores, né, para atividades humanas essenciais para o funcionamento da sociedade. Então, agricultura e pecuária, a aviação, a navegação e outras atividades que nós precisamos saber de como está ou como estará o tempo nos próximos dias ou semanas. Então, vamos lá, mais uma atividadezinha. Essa aqui eu sei que vocês já sabem. Qual a principal diferença entre clima e tempo? Vamos lá? O clima é o conjunto de variáveis que, ao serem analisados ao longo de um certo período de tempo, em geral anos, lembram clima? Analisar por muito tempo, fornecem as características de temperatura, umidade e níveis de chuvas em uma região, né? Várias características. Já o tempo é análise de características meteorológicas por um curto período, como um dia. Então, vai ver as características da atmosfera que vão influenciar se vai chover, se vai fazer sol, se vai estar nublado, se vai nevar, se vai fazer muito vento. Então, esse é o clima, o primeiro que a gente viu, e esse é o tempo. Então, a gente trabalhou nessa aula, né, o conceito das massas de ar, né, e qual a influência delas no tempo, e a importância de se prever o tempo para as atividades humanas, né, que são muito importantes. Então, pessoal, os slides que eu tinha para passar hoje são esses. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entenderam os conceitos bem? Clima, tempo, as massas oceânicas, massas atmosféricas, né, do ar. Ficou alguma dúvida? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que eu vou ler e responder. Se vocês tiverem algum exemplo, alguma curiosidade, algo legal que vocês querem agregar à aula, também podem falar. E era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido bastante. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Tá bom? Tchau.